Eu estou, primeiro, muito feliz. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live. Também muita coisa acontecendo na minha vida, muita coisa boa acontecendo, a despeito desse momento terrível, né? E dramático, talvez, né? Que a gente está atravessando, porque isso evidentemente está acontecendo, né, a todos. Mas eu estava tentando uma live com o Mário Sérgio Cortella já há algum tempo. Eu tenho uma grande admiração, um grande respeito por ele. Sou super fã dele. E finalmente a gente conseguiu. Ele já deve estar aqui. Deixa eu ver se ele já está aqui. Pra gente já começar logo, né? Vai! Tranquilo. Você sabe que eu estava esperando tua menina ir para ela poder aproveitar o dia, aproveitar a noite, aproveitar a companhia. Espiritualidade é isso, é a Não capacidade de é? partilha, de partilha. Que bom. Fiquei Não feliz é? com o que você já disse no ponto de partida, de que a gente, né, sempre se encontra vez ou outra caminhando na cidade de São Paulo, onde ambos, vez ou outra, né, vamos em alguns lugares. Às vezes eu estou com Cláudia, né, encontro você passeando com a Bebel, né? Tua menina, Sim, sim, né? minha bem E, baixinha. É. e assim, naqueles velhos tempos em que se ia a uma padaria para comer um pão na chapa, né? Coisa bem da coisa. Mas E é bom demais que a gente possa assim conversar hoje. Que bom. eu estou muito feliz, assim, quero te agradecer muito de você ter conseguido esse espaço aí na sua agenda, que eu sei que é super corrida, para conversar comigo. Desde que começou a pandemia, eu vou ser muito humilde, assim, falar da minha experiência mesmo, sabe, Cortella, para ver se a gente consegue partir disso para algum outro lugar, você com toda a sua experiência. Eu tive uma crise muito grande de conteúdo, acho que eu e várias pessoas, né? E eu falava, quando você está lidando e se relacionando com salvar vidas, todo o resto fica muito banal, muito superficial, né? Então, é, o que, que eu posso fazer? Claro, eu não tenho a menor pretensão de inventar a roda, nem de descobrir a pólvora, mas o debate de como ser uma pessoa mais espiritualizada está me acompanhando. Então, eu tenho buscado encontrar pessoas dessa minha busca, como você, que me dão a oportunidade de Obrigado. trocar uma ideia, entende? Assim, sobre o que é a espiritualidade e como atravessar um momento como esse que nós estamos atravessando, alguns dias melhores, outros nem tanto, né? E manter a cabeça em ordem. A ideia da cabeça em ordem ela não é sempre possível. O momento é perturbador. É um Sim, momento que nos colocou numa situação de impacto em relação a muitas coisas que estão à nossa volta. Né? Nos dá muita agonia, né? Nos dá muito sufoco em relação à nossa condição, e especialmente de pessoas que, infelizmente, né, que são uma grande maioria, que estão numa situação, né, de maior vulnerabilidade em relação àquilo que temos. Ainda assim, sem dúvida. né, a ideia de espiritualidade ela não serve para nos acalmar, mas ela serve para nos inspirar. Ela serve para que a gente seja capaz, né, de, em vez de sentar e de modo estoico, né, quase que zen, no mau sentido da palavra e não no bom sentido, que a gente fique parado observando, porque esse é o mal zen, né, é aquele que, em vez de ir e buscar o que tem que ser feito, fica sentada ou sentado aguardando que haja um auxílio, né, de forças que sejam superiores. Agora, você falou em espiritualidade, Carolina, e eu gosto porque muitas pessoas mesclam, como se fosse a mesma coisa, espiritualidade e religião. Né? Sim, Evidentemente que muita gente que está conosco agora, por exemplo, tem religião. No entanto, tem muitas pessoas que têm espiritualidade, que têm religiosidade, mas não têm uma prática religiosa. Isto é, sim. não formalizam, né, o seu modo de reverência à vida. E é claro, né, quando nós nos deparamos com essa pandemia, nos dá uma sensação e uma percepção, não só a sensação, de uma pequenez imensa. Né? Afinal, o ser hoje mais poderoso, né, desse planeta é ameaçado por algo que nem é considerado ser vivo, que é um vírus, né, dentro da ciência. Então, É. a ideia de espiritualidade ela precisa vir, né, não, como eu disse, não para nos acalmar, mas para nos inspirar, para encher, né, o nosso fôlego. Né? Sim, para que a gente consiga
pelo menos buscar uma compreensão maior disso tudo que a gente está vivendo, né? Porque a gente foi jogados, como você bem falou, né? O nosso inimigo, a gente nunca se preparou para isso, né? Se fala tanto em armamento, em tecnologias e armas e aviões supersônicos, e, no entanto, o nosso maior inimigo veio da própria natureza, né? Do nosso confronto com o nosso próprio meio em que a gente habita e a maneira como a gente utiliza esse universo que a gente está aqui. E a gente está interagindo da maneira positiva e da maneira negativa também com que essa nossa existência aqui no planeta Pois é, provoca. nós não somos proprietários do planeta, nós somos usuários compartilhados. A vida é anterior a nós e nos sucederá sem nenhuma dificuldade. Né? Muita gente diz, mas Cortella ou Carolina, nós estamos evoluindo. É preciso lembrar que quando Darwin, por exemplo, usou essa expressão, né, no século XIX, Darwin em nenhum momento usou a palavra evolução no sentido de positividade. A palavra evolução, no sentido original, significa mudança. Encrenca também evolui, problema também se desenvolve, dificuldade também progride. Haja vista que quando, por exemplo, um de nós morre, o médico ou a médica no hospital, quando ele vai fazer o relatório, ele escreve evoluiu para óbito. É Essa é a verdade. expressão. Evoluiu para óbito. A pessoa teve uma doença e evoluiu para óbito. Nesse sentido, é claro que nós nos assustamos imensamente, porque a nossa petulância, a nossa arrogância, a nossa incapacidade de olhar, né, que há um grande sertão, né, muito maior do que nós, e que nós fazemos parte dele. E que é preciso cautela para não desrespeitar a vida. Com isso, eu não estou dizendo que o que nos acontece agora com essa pandemia é fruto exclusivo das nossas ações, mas não é fruto da nossa inocência completa. Não é? Isto é, em larga escala, nós favorecemos algumas condições que fazem com que aquilo, que em princípio faria parte do que a gente chama de simbiose, né, da vida junto, apareça nesse momento, né, como ameaçador. Olha que coisa curiosa. Até o final do ano passado, e eu tenho dito isso às vezes, o que nós estamos discutindo no final de 2019, né? Que nós estamos entrando num outro momento da vida, isso antes de se falar em pandemia, que a humanidade estava crescendo, avançando, que as crianças de agora, como a tua menina, iam viver 100 anos. Nós estamos falando sobre a ciência e o prolongamento da vida. Sim. De repente, nos 4 meses iniciais de 2020, agora, quase nos 7 meses iniciais de 2020, nós tomamos um tranco, né, em relação a isso, porque a discussão não é como nós vamos alongar a nossa existência, é como é que nós vamos cuidar dela, né, nesse momento. Se isso não leva, né, Carolina, a pessoa a pensar sobre a vida, seu sentido, o que é que a levaria a pensar? Será que ela está distraída em relação ao que está à sua Eu volta? acho que muita gente passa pela vida distraidamente, assim, sabe? Eu acho que a grande maioria, infelizmente, quando você sofre uma experiência, existe a questão de sofrer, não no sentido de dor, mas de sentir, vivenciar aquela experiência. E, então, só dessa forma, eu acredito que aquilo possa te tocar, te transformar de alguma maneira, né? Porque você tem que estar aberto, a fim de olhar para a coisa e falar, opa. Sabe, a gente tem uma média de 1.025 pessoas que morrem por dia, né? Hoje no Brasil. E a gente também tem essa realidade de começar a lidar muito com uma estatística que distancia muito a gente, né? São vidas, são pessoas que têm mães, filhos, parentes, que tinham um trabalho, né? Uma curiosidade que você tem aquele livro Por que Fazemos o que Fazemos? E isso tudo foi antes da pandemia. Você discute É. a vida profissional, né, das pessoas na sociedade contemporânea e tal. E agora, depois da pandemia, como é que você acha que vai ficar tudo isso? Olha que coisa. Por uma boa coincidência, né, eu lancei no ano passado, a partir de um livro meu chamado Filosofia e Nós com Isso, um dos capítulos se chama E Isso com Religião. E ao falar desse capítulo, que aliás é um curso online de filosofia, que teve um aumento de pessoas agora, nesse momento, em busca, porque, claro, que a filosofia pode nos auxiliar a refletir um pouco. Mas, neste instante, o Leandro Carnal e eu já tínhamos, desde 2019, pronto um livro com o título dado, que foi para a gráfica no mês de novembro, portanto, pré-pandemia,
daí não se poder dizer que foi oportunismo, um livro que Sim. foi lançado no mês de março desse ano, chamado Viver a que se destina. Viver a que se destina. E é claro que esta lógica do por que existimos, por que fazemos. Eu lembro sempre, nesse livro que mencionei, Filosofia e Nós com Isso, que a grande pergunta da vida humana, Carolina, que é a grande pergunta da existência em toda a história é: por que é que existe alguma coisa e não nada? Isto é, por que as coisas existem em vez de não existirem? Qual é a razão de nós termos a existência? A filosofia, a ciência, a arte e a religião buscam dar respostas a isso. A filosofia, a ciência, a arte e a religião, em última instância, procuram responder, né, por que é que as coisas existem em vez de não existirem. Eu vou dizer de um modo que a filosofia trabalha, que é mais abstrato. Por que é que existe alguma coisa e não nada? Claro que você pode dizer assim, ué, mas para que se perguntar isso? Porque nós não somos um ser que apenas vive, a gente também existe. E eu estou fazendo essa distinção de linguagem de propósito. Outro dia, eu, no próprio Instagram, eu vez ou outro publico ali meus cartazinhos eventuais, né, com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. E outro dia eu publiquei uma frase que eu gosto muito, que diz que os covardes duram mais, mas vivem menos. Os covardes duram mais, mas vivem menos. Há uma diferença entre durar e viver. E há uma diferença entre viver e existir. Sim. A própria palavra existir significa ser para fora. Existir é ser para fora, insistir é ser para dentro. Ora, nós somos um ser, né, que transborda. Nós somos um ser que não se contenta em ficar recluso a uma mera biologia. Eu não me contento em ser um ser que vive e depois deixa de viver. Eu quero que tudo isso faça sentido. Eu quero que toda a minha existência, como a de outras pessoas, não seja apenas, né, aquilo que o senhor Spock, no Jornada nas Estrelas, chamava de unidade de carbono. Eu não quero ser apenas parte da química orgânica. Fernando Pessoa, né, e você o conhece bem, ele lembrava num dos seus poemas mais fortes, ali na Mensagem, né, num dos seus livros que é composto, né, de poemas mais curtos, ele lembrava algo que é difícil lidar. Ele diz, afinal, o que é o humano, senão um cadáver adiado? Né, um cadáver adiado. Uma frase como essa de Pessoa, ela nos impacta. E esse impacto vem de nós imaginarmos que você, eu e todas as pessoas conosco que estão agora, a gente não quer ser um cadáver adiado. A gente quer, e eu concluo, que a nossa vida faça sentido. E fazer sentido é usar ali uma ideia que é que a nossa vida tenha importância. Né? E nesse sentido, ser importante é diferente de ser famoso. Né? Você e eu temos alguma fama, mas a fama passa, a importância fica. Nesse momento, por exemplo, no mundo e no Brasil, tem milhares e milhares de pessoas que são absolutamente importantes, que estão cuidando de outras, que estão produzindo alimentos, que estão dirigindo veículos, que estão fazendo aquilo que é essencial. Essas pessoas não são famosas, mas elas são importantes. A fama, sim, ela é um sopro. E eu soprei de propósito, porque a palavra espírito, da onde vem espiritualidade, em latim significa soprar. Né? Por isso também a ideia de espirro, a ideia de inspirar, a ideia de transpirar, a ideia de conspirar, né? Tudo aquilo que está ligado à ideia de vida. Quando, até há pouco tempo, nós não tínhamos outras maneiras de aferir se a vida estava ainda em alguém, a maneira de fazer era ver se a pessoa estava respirando. Porque durante séculos e séculos na história humana, é exatamente o ar que é o sinal da vida. Respirar. Né? Você é jovem de idade, mas talvez alguém tenha te contado quando eu, por exemplo, era menino, que alguém queria, né? Alguém queria ver se a pessoa estava viva ainda, colocava um espelho sob o nariz para ver se o espelho embaçava. Claro que hoje a ciência médica tem várias ferramentas para dizer se alguém continua, né, em estado de vida. Mas até há algumas décadas era só a respiração. Por isso, quando, atenção na palavra de novo, quando expirou, isto é, quando o ar parou
né, de se movimentar, ali cessava a vida. E nós queremos inspirar, e a espiritualidade, ela inspira, mas nós temos que prestar atenção. Como você lembrou, muita gente se distrai, né, com isso e acha que vai passando pela vida. Daí para quê? O grande especial, você é goiana, eu sou paranaense, ambos, né, Você é viemos de do Londrina, interior. né? Eu sou de Londrina, É. né? Nós viemos do interior do Brasil, né? E há um grande gaúcho que eu cito com frequência, que é Aparício Torelli. Né? Você não o conheceu, né? Você o conheceu nos escritos dele, porque Sim. ele, para escrever, adotou o pseudônimo de Barão de Itararé. Né? Barão de Itararé. Aliás, ele tem várias coisas muito inteligentes. Uma delas é uma frase que cada vez mais faz sentido. Quando o Aparício Torelli, o Barão de Itararé, dizia, né, da onde você menos espera, dali é que não sai nada mesmo. Dali é que quando você menos espera, dali é que não sai sensacional, nada né? mesmo. E o Aparício Torelli dizia, ele dizia, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. É. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Por isso, não dá para passar distraído. Como no poema do Manuel Bandeira, vivi a vida à toa, à toa. Não dá para estar na vida à toa. Não, não dá. Você falou do Karnal, definitivamente não dá, efetivamente não dá, né, para passar a vida à toa. Você falou do Karnal, tanto você quanto ele passaram um tempo no monastério das Carmelitas Descalças. Vocês têm uma formação religiosa, né, ortodoxa, desculpa, formal, né? Vocês estavam lá no monastério, vocês têm essa formação. E vocês cada um foi para um lado, assim, o Karnal diz que ele é ateu, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas existe uma grande diferença, na minha percepção, entre religião e espiritualidade, como você Sim, mesmo falou. claro. E você ter tido acesso a uma coisa religiosa, eu sou católica, fui batizada, fui crismada, eu vou à missa, sabe? Eu faço tudo isso. Eu acredite em Deus, talvez não no conceito formal, assim, né, do que me diz, mas ir à missa é uma coisa que me traz muito conforto. É Uhum. interessante observar isso, assim. Eu vejo aquele ritual, eu escuto o que o padre diz, às vezes é um sermão mais interessante que outro, mas de modo geral, aquilo me faz bem. E mesmo que eu não me apoie na religião para as coisas que eu faço da minha vida, mas aquilo me faz bem, especialmente num momento como esse. Mas especialmente num momento como esse, eu vejo que religião não tem nada a ver com espiritualidade, e são coisas muito distintas, assim, né? Tanto que a minha busca não é religiosa. A minha busca é, de fato, espiritual. É buscar Olha uma que coisa sabedoria. boa, É, isso que você lembra. Né? Hoje há 4 pensadores, 4 professores que estão pelo Brasil, nos livros, nas coisas que o pessoal brinca, né, que são os 4 mosqueteiros, ou brincam até que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, depende do quanto que você aprecia. Né? O Clóvis de Barros Filho, o Luiz Felipe Pondé, o Leandro Carnal e eu. De vez em quando tem umas matérias até, né, na mídia sobre isso. Curiosamente, o Luiz Felipe Pondé, que é judeu de origem, ele estudou, nasceu em Pernambuco, mas foi criado na Bahia, antes de fazer medicina, né, e depois filosofia. Ele foi criado na Bahia e passou a vida estudando com os jesuítas. Né? Mas ele nunca foi alguém ligado ao mundo da religião como prática, né? E ele se coloca como um ateu, né, até agora. O Clóvis de Barros Filho, que é de Ribeirão Preto, mas vive em São Paulo, né, professor também da USP, já, né, com muita trajetória, ele estudou a vida inteira com os jesuítas, né, no Colégio São Luís e fez toda uma formação nessa área. O Pondé e o Clóvis passaram por essa experiência. O Karnal viveu com os jesuítas. Quem viveu com os carmelitas fui eu. O tá. Karnal, que é gaúcho de São Leopoldo, ele não só ele passou um tempo com os jesuítas, com a intenção, inclusive, né, de atuar depois nessa carreira, como Sim. ele acabou também fazendo curso na área, etc. Ele é um grande historiador, professor da Universidade de Campinas, e hoje se coloca como ateu. Ele tem um livro que eu recomendo. Elas vão recomendar 2 livros que eu sempre recomendo. Um deles é do Karnal com o padre Fábio de Mello. O padre Fábio é um teólogo católico e o Karnal é um historiador, né? E o livro se chama Crer ou Não Crer. Crer ou Não Crer.
Eu gosto do livro, eu fiz o prefácio do livro, portanto eu tive o gosto de lê-lo antes, que é uma conversa entre um teólogo católico e um historiador ateu. O outro livro que eu recomendo para quem quer entrar nessa discussão é um livro que existe em português, chama-se Em que creem os que não creem. Em que creem os que não creem. Que é uma conversa, Carolina, como essa que nós estamos fazendo agora, entre Umberto Eco, o grande escritor italiano, Umberto Eco, que já faleceu, e o antigo arcebispo de Milão, né, Dom Carlo Maria Martini. Você imagine um teólogo, um cardeal da Igreja Católica, em diálogo com um ateu estupendo, Umberto Eco, que houver escrito o Nome da Rosa e coisas magníficas. Brilhante. Os dois passam o tempo primeiro trocando cartas e depois numa conversa como essa que nós estamos fazendo agora, e isso resultou num livro cujo título é Em que creem os que não creem. Agora falo eu, de mim. Eu nasci em Londrina, como a gente falava agora, minha família é de tradição católica, eu fui criado dentro do mundo cristão católico e, ao chegar em São Paulo, eu cheguei aqui com 13 anos de idade, que é a cidade onde eu moro até hoje, né? E eu sempre quis fazer uma experiência religiosa mais intensa. Quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, eu entrei na universidade para fazer filosofia. E, concomitantemente, entrei num convento masculino da Ordem Carmelitana Descalça, porque os carmelitas têm o mundo feminino, que são as carmelitas, né, e os carmelitas. As carmelitas seguem a tradição de uma mulher maravilhosa, uma espanhola chamada Teresa d'Ávila, que é doutora da Igreja Católica, e o mundo masculino segue João da Cruz, né? Ora, eu entrei no convento, fiquei 3 anos na clausura, né, numa experiência densa. Enquanto estava na universidade, eu só saía para ir à universidade e foi maravilhoso. Portanto, eu fui criado dentro da tradição católica. Agora, respondendo 2 das tuas questões. A primeira, sou eu católico? Eu não posso dizer hoje que eu sou católico por uma razão. Seria ofensivo ao mundo católico que eu me colocasse entre os católicos, porque, diferentemente de você, eu não frequento o culto, eu não frequento a igreja, ou, para usar uma linguagem religiosa, eu não frequento os sacramentos. Eu não gosto da frase, sou católico não praticante, né? Porque isso é algo estranho. Se eu não frequento os sacramentos, se eu não vou, né, à missa, se eu não tenho esse tipo de frequência ao culto, eu não posso me dizer católico. Eu posso dizer que eu tenho, né, uma maior simpatia pelo cristianismo católico, que eu tenho uma história nessa conexão, mas seria muito imprudente da minha parte, né, dizer que eu sou católico, porque isso quase que diminuiria aqueles e aquelas que de fato, né, o são. Segundo, será que eu creio numa força que faz com que a vida não seja desconexa ou sem sentido? Sim. Essa força que eu tenho dentro de mim, como espiritualidade, ela pode ser chamada de Deus? Também. Mas eu gosto de colocar a palavra Deus, sem ofensa a qualquer expressão, entre aspas. E as aspas aí não são para diminuir, não são para relativizar, mas para ampliar o sentido. Porque eu posso falar em Deus, posso falar em amor, posso falar em energia vital, eu posso falar em deuses, posso falar em deusas. Por exemplo, eu convivo imensamente com a monja Cohen. Nós temos até um livro juntos, né, que saiu ano passado, chamado Nem Anjos Nem Demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios. Ora, ela não é alguém, porque ela é sota zen da tradição budista, ela não tem uma divindade. No budismo não há uma divindade, mas tem forças de vida, forças vitais. Pergunta, Carolina, para Cortella, será que eu acredito numa força que se dissemina e do qual eu faço parte? Sim. Será que eu dou para ela um nome, como eu já dei quando frequentava o mundo católico? Também. Mas dou só esse nome? Não. Né? Nesta hora, volto a um ponto. Eu sou alguém hoje que tem uma religiosidade intensa, tem uma inclinação na minha trajetória dentro do mundo cristão católico, mas eu não tenho uma religião específica, tanto que eu sou casado com Cláudia, que é ortodoxa, né? É libanesa ortodoxa, e eu tenho amigos e amigas no cotidiano que têm várias formas de presença no mundo da religiosidade, e tenho, entre eles, o Karnal e o Pondé, né, pessoas que não têm nenhum tipo, né, de crença dessa natureza. Aliás, nós temos juntos os livros, um livro, os 3, o Karnal, o Pondé e eu,
Chama-se Felicidade, Modos de Usar. Felicidade, Modos de Usar. O curioso é que o subtítulo é uma brincadeira nossa, porque algumas pessoas dizem que, apesar de nós sermos os 3 professores de universidade com doutorado, etc., tem muita gente que diz que a gente faz livro de autoajuda. Como isso não me ofende, não me ofende, né? Se assim for, essa é a avaliação. O subtítulo do livro, eu estou chegando até perto da câmera para lembrar, é Felicidade, Modos de Usar. Olha que coisa interessante. Nesse livro, há uma brincadeira num determinado momento, porque os dois, tanto o Karnal quanto o Pondé, eles passam parte do tempo dizendo que, como eu sou religioso, né, como eu sou alguém que tem uma crença, né, que então a minha vida, sim, eu falei o seguinte, vocês dois ateus, eu estou sempre orando pela salvação da alma de vocês, que está perdida, está perdida. Isso faz parte um pouco da brincadeira. Olha que coisa boa, Carolina. Quanta gente que tem religiosidade não tem uma prática de religião, mas tem religiosidade, isto é, tem reverência à vida, tem reverência ao próximo, tem reverência à próxima, é capaz de cuidar do ambiente, porque aquilo tem uma sacralidade. Essa pessoa não frequenta um culto necessariamente, às vezes ela não tem uma crença, né, numa força divina, mas ela tem uma espiritualidade forte. Né? Essa espiritualidade, ela aparece de vários modos. Hoje mesmo, por coincidência, eu fazia menção a isso, né, numa outra conversa. Você, em vários momentos, viveu também no Rio de Janeiro e sabe que no Rio, quando se podia frequentar, né, as praias com maior intensidade, agora é momento de cuidado, o carioca tinha um hábito, né, maravilhoso, que era no fim do domingo, quando o sol estava se pondo, as pessoas se dirigiam em direção às montanhas e aplaudiam o sol. Ora, isso não é heliolatria, não é uma adoração ao sol. Isso é uma reverência à vida. Ora, isso é espiritualidade. Quando eu estava vendo agora você se despedindo da tua criança, né, eu tenho 4 netos, né, 2 netos e 2 netos, eu estava olhando aquilo, tem uma marca, né, de força de vida nisso, um ser que em vários momentos na tua vida é encantadora, como ela estava sendo, em outros momentos ela é infernal, né? Ela é cheia de vida, como qualquer um de nós, mas aquilo não pode se perder. E quando você lembra que mais de 1000 pessoas no cotidiano, entre nós, expiram, a vida deixa de pulsar nelas, é claro que faz parte da vida isso, mas não faz parte da vida que elas pereçam sem socorro, que elas faleçam e expirem porque não tiveram alternativa. É agressivo nós imaginarmos que a gente possa descuidar da vida desse modo. Daí que a espiritualidade se manifesta na prática, e não apenas, é claro, né, na reverência, na oração. A espiritualidade se manifesta na outra pessoa também, e não só em mim. E você acha que por isso esse grande, acho que todos nós somos acometidos de um impulso grande de sermos solidários, né? Empatia passou a ser uma palavra que todo mundo fala muito sobre empatia, as pessoas se mobilizam, umas, né, ajudando as outras, graças a Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa positiva, espero que isso se perpetue depois que isso passar, seja lá de que maneira for, mas assim, eu sinto que finalmente as pessoas entendem, acho que as pessoas deveriam estudar empatia, como quem estuda filosofia, como quem estuda geografia, como quem estuda uma cadeira, porque assim, se você não é capaz de se colocar no lugar do outro, você não é capaz de entender nenhum processo, nem histórico, nem filosófico, nem espiritual, nem de nenhuma ordem, né? Então, é muito interessante que a gente observe isso e tente incorporar, de fato, essa habilidade. Você fala de você e os seus amigos e a diferença que há entre todos vocês, mas a despeito dessas diferenças, existe um companheirismo, um respeito, uma admiração. Vocês produzem coisas juntos. Olha que bacana. Vocês escrevem livros juntos, né? E o barato está nas diferenças, né? Claro. Você que é professor, e eu tenho uma prima que eu amo de paixão, que foi sua aluna, e ela fala que a melhor coisa que ela teve na universidade foi ser sua aluna, que ela ficava esperando as suas aulas, e eu sei o que é um professor que faz a diferença na vida de uma pessoa.
Você ter alguém ali que te conduz daquele lugar, que supostamente é um lugar comum, um lugar todo mundo só vai por ali, passa, né? Porque faz parte do processo, mas ele te joga em outro lugar, ele te conduz para uma direção, ele te obriga a refletir sobre as coisas. Eu sei que isso é transformador e deve ser muito lindo você ser um professor, né? Quantas pessoas não passaram pelas suas Sim. aulas e não foram seus alunos e são suas crias e estão hoje por aí caminhando e Olha, ajudando a sua maneira com as coisas que você ensinou para elas. Olha que lindo. 46 anos eu tenho de magistério. Pô, Eu nossa. comecei a dar aulas quando eu estava no segundo ano da universidade, né? Portanto, eu estou com 66 anos, faz 46 anos que eu dou aula. E uma das coisas mais gostosas da docência é o fato das pessoas poderem, pela gente que é docente, homens ou mulheres, que ela possa ser insignada. Eu estou usando a palavra de propósito desse modo, porque ensinar, né, insignar significa deixar um sinal em alguém, deixar uma marca em alguém. Por isso, quando você lembra da tua prima, que comigo teve aula em algum momento, é bom demais imaginar que eu consegui insigná-la, isto é, marcá-la de algum modo. Claro que existe o insignamento, né, a marca negativa. Há muitas pessoas que têm marcas ruins. Mas quando você me afaga agora, lembrando, né, dela, do desejo de ter as aulas, e olha que eu fui durante anos na PUC São Paulo, professor de teologia, né, de introdução ao pensamento teológico, em tese se imaginaria, imagine, né, no século XX, né, quando isso aconteceu, né, durante 35 anos, porque eu me aposentei depois, né, no 21, em 2012, imagine se as pessoas teriam interesse. E tinham. Quando a gente tem boas pessoas que à nossa volta estão, nem que elas não sejam professoras e professores de profissão, mas são para nós, nossos mestres e mestras, isso é maravilhoso. Né? Eu gosto demais, uma das tuas atividades, que é o mundo da arte também, né? Isto é, não só a atividade jornalística, mas também a representação. Né? Eu fico boquiaberto olhando algumas coisas, né, que o teatro é capaz de produzir, aquilo que a novela, como grande pedagoga brasileira, que ensina coisas, né, o jornalismo que pode, né, de um lado, nos colocar numa compreensão mais nítida, mas também, né, se desejar, ele pode ser malévolo, como também eu, como professor. Né? Nesse sentido, é especial que a gente seja capaz de uma boa partilha, né, que é a docência. Mas sem um bom mestre ou uma boa mestra, a gente não dá tantos passos assim. Uma das obras mais bonitas da história humana, que trata do tema espiritualidade do modo fundo, é a comédia de Dante Alighieri. Sim, sim. Né? Aquilo que foi chamado depois de a Divina Comédia. Ora, são 3 volumes, entre aspas, 3 grandes tomos que falam sobre a vida após a morte. Falam sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. E Dante faz a viagem na obra dele, em que ele mesmo se coloca indo em direção ao paraíso para buscar Beatriz, a quem ele amava e que houvera falecido, casada ainda, e ele não conseguiu tê-la, né, nem solteira, nem depois, porque ela morreu antes. Dante, ele é capaz de algo inacreditável. Ele vai em busca de Beatriz no paraíso, levado pela mão de Virgílio. Seu grande mestre é o escritor Virgílio, escreveu a Eneida, né? E, portanto, é Virgílio que o conduz em relação ao submundo, ao mundo inferior, em que a vida cessada se dará, né, de outro modo. Eu gosto de fazer uma coisa toda vez, né, que consigo. Há um ano e pouco atrás, Cláudio e eu estávamos, né, em Florença, onde também Dante Alighieri teve seu momento. E uma das coisas que eu gosto de fazer, dessa vez não pude fazer, porque não havia ainda o contágio, mas tinha muita gente, que é ir até a casa onde Dante Alighieri viveu, né? Encostar na porta, onde ele deve ter posto a mão tantas vezes ali, e dar uma lambida na porta. Né? Dar uma lambida na porta. Agora seria Se a gente fatal. pega alguma coisa, né, Arnaldo? Isso. Agora seria Ora, fatal. quando a gente imagina que Dante precisa ter um mestre, assim como Platão teve como seu grande mestre Sócrates, assim como Aristóteles foi o grande mestre de Alexandre Magno. Olha que coisa. Ter um mestre não é ter uma submissão. Platão foi professor de Aristóteles por 20 anos.
E boa parte da teoria aristotélica é contra Platão. Não contra a pessoa de Platão. O Platão ele tem uma reverência imensa, mas em relação àquele que era o pensamento de Platão. Por isso, durante os anos em que eu orientava, Carolina, alunos de mestrado e doutorado, e que você tem que orientar a pesquisa, o trabalho, a primeira coisa que eu dizia no primeiro encontro para o começo da orientação era: se você quiser me honrar, me supere. Se você quiser honrar a minha orientação, seja melhor do que eu. Porque se quando terminar o teu trabalho de mestrado ou doutorado, a pesquisa nessa área estiver onde você tinha pego na hora que partiu, eu fui desonrado. Quer me honrar, me ultrapasse. Nesse sentido, a tarefa, né, daquele que é mestre é passar adiante. E eu gosto demais de um exemplo, e eu acho que você vai apreciá-lo também. Quem o trabalhou em larga escala, e sempre que eu posso eu reparto, é um grande amigo que faleceu esse ano, que você conheceu, que é o Gilberto de Menstein. Gilberto de Menstein tem uma frase, uma ideia que eu vou contar agora, que eu não tenho dúvida que depois você leva adiante, e outras pessoas levam adiante, e outros levam adiante, porque é maravilhosa a ideia. Aliás, ele e eu temos um livro também, chamado A Era da Curadoria. O que importa é saber o que importa. Olha só, o que importa é saber o que importa. O de Menstein dizia que a vida é o quê? É quando você partilha. Ele dava um exemplo, vou pegar uma caneta agora só para exemplificar. Ele dizia que vida como partilha, que é isso que você falava de ser levado por um mestre ou uma mestra, é quando você vem, por exemplo, com uma vela acesa e você encontra alguém com uma vela apagada, e é isso que é empatia, hein? Você vem com a tua vela acesa, encontra alguém que está com a vela apagada e você cede a chama da tua vela para que a pessoa acenda que está na mão dela. Ambos ganham, porque você não perderá nada. A tua vela continua acesa. A questão é que você vai ganhar mais luz. Porque quando eu cedo a chama que está comigo para outra pessoa que está sem chama, nós dois ganhamos. Porque ilumina e eu nada perco. Algumas pessoas incapazes de empatia, elas passam a vida escondendo a chama da vela que tem, esquecendo que se elas cederem a chama, se elas partilharem parte daquela energia, ela vai ter mais luz. E eu estou usando luz aí no sentido mais amplo, né, que a palavra possa carregar. Quando você fala de espiritualidade, quando você diz que você frequenta uma igreja, né, que você faz as suas orações, você está buscando uma maneira de luz. E está buscando também um agradecimento em relação a coisas que você não quer que vão para as trevas. Porque quando o Virgílio entra com Dante no inferno, lá o que há é treva. E você se lembra, porque estudou isso, na porta do inferno está escrito: deixai fora toda a esperança, vós que entrais. Deixai fora toda a esperança, vós que entrais, porque o que é o inferno é a ausência de esperança. E a esperança, muitas vezes, nos vem de outra pessoa. Afinal, um médico mineiro de Cordesburgo, chamado Guimarães Rosa, escreveu uma das obras mais magníficas da nossa história, e ali ele disse algo especial no título: Grande Sertão, Veredas. Grande Sertão, Veredas. Porque a vida é Grande Sertão. E qual é o risco do Grande Sertão? A sensação de abandono. E qual é a vereda? É a outra pessoa. É quando você, com a vela apagada, caminha em direção a algo que te ajude a ter um pouco de luz e alguém vem, né, com a sua chama acesa e partilha. Ambos ganham. Isso é empatia. Eu tenho uma teoria que eu estou amadurecendo ela, que é o bem, quando ele é bem de fato, ele atende a mais de uma pessoa, ele é coletivo. É impossível que ele seja o bem de fato se ele atender só a mim. Então, isso não é bem, né? É o que você está dizendo. Vamos compartilhar, vamos, né, propagar a luz, né? E que ela atinja dimensões maravilhosas e inimagináveis, assim, que a gente não espera, que seja até progressão geométrica, 2, 4, 16, e assim, E às seria vezes, lindo. Carolina, nesse momento difícil, Sim, algumas pessoas dizem assim: professor, eu gosto de ouvir a frase professor, né? Porque dá uma ideia, não de arrogância, de petulância, mas uma relação, né, de conexão que é muito forte.
Quando a pessoa assim, professor, como é que eu faço? Eu estou muito agoniada nesse momento da pandemia. Eu estou vendo as pessoas e eu, né, com dificuldade, etc. Eu digo, então faça alguma coisa. Porque o único remédio contra a angústia é a ação. O único remédio contra a angústia é a ação. Se você ou eu, qualquer pessoa que estiver conosco agora, essas mais de 4.000 pessoas que nos acompanham nesse momento na nossa conversa, se eu estiver com uma angústia forte de viver esse momento, a única maneira de romper é esse tipo de invólucro que a angústia carrega, é agir. Agir como? Agir na direção daquilo que promove a vida em vez de incentivar a morte. Fazer o que o Freud chamaria de um movimento erótico contra o movimento tanático. Erótico no sentido de vitalidade, de capacidade de fertilidade da existência. Por isso, se você está agoniado ou eu estou, só tem uma alternativa: ação. Isto é, fazer alguma coisa. Porque qual é a frase perigosa nesse momento? E eu tenho visto algumas coisas que você vem discutindo em relação à diversidade, à discriminação, a trazer o apoio a pessoas que são vitimadas, né, de vários modos. Uma das coisas mais fortes é lembrar que a única maneira de se ter uma ação é uma ação que faça com que a vida ganhe magnitude, que ela ganhe expressividade. Isso é espiritualidade. Não é necessariamente apenas eu, se uma religião praticasse no cotidiano, ir, né, me ajoelhar. Né? Isso também auxilia. Mas como um dia colocou como lema da sua ordem religiosa um italiano chamado Benedetto di Nursia. Benedetto di Nursia, que os católicos, anglicanos e ortodoxos chamam de São Bento. Tá. São Bento, que fez conventos e fez a ordem, né, beneditina. No Rio de Janeiro há um mosteiro beneditino bem de frente ao aeroporto Santos Dumont, todo de branco, é um mosteiro de 1595. São Paulo tem um mosteiro beneditino, né, bem no centro, vários lugares do mundo tem. Mas o lema da ordem beneditina era em latim: ora et labora. Ora et labora, isto é, reza e trabalha. Reza e trabalha. Porque só rezar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem ter referência, sem ter gratidão, as coisas perdem sentido. Por isso, nesse momento difícil, reza e trabalha. E é isso que marca nossa condição, né, de espiritualidade. Não é apenas sentar e aguardar e dizer assim, olha que coisa, agora eu vou representar, em vez de você que é atriz também. Né? Meu Deus, o que eu posso fazer? Bom, que tal colocar um ponto de interrogação grande no final dessa pergunta e dizer assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer? E aí sai para fazer. Você pode bem falar nisso. Você já publicou quantos livros? 24, 26 livros? Quantos livros? Quem dera. Né? Eu estou lancei agora, no mês de junho, meu 45º livro. Puxa vida, olha, muito mais do que isso. Você é muito produtivo. É um livro que trabalha com uma coisa que você gosta, chamado A Diversidade. A Diversidade, aprendendo a ser humano. Sai agora, em agosto, que, sem dúvida, a tua menina pode também curtir. Eu tenho 2 livros com o Maurício de Souza. Eu com a Turma da Mônica. Né? Ele, o Maurício de Souza, inclusive a equipe, fizeram para mim um favor imenso, me desenharam, né, nas histórias e na capa do livro, mais magro do que eu sou, como você fez, né, num dos stories dentro do teu Instagram, que é feito, você fez com que eu ficasse bem magrinho, coisa que não sou. Não, eu vou te dar de presente essa ilustração. Eu vou te dar de presente essa ilustração. E o Maurício fez também. E agora, em agosto, vai sair o 3º dessa série. O primeiro se chama Vamos Pensar um Pouco, são 35 histórias com a Turma da Mônica, em que eu faço o texto e o Maurício o desenho. Depois Vamos Pensar Mais um Pouco, e agora em agosto sai o meu 46º livro, esse com o Maurício de Souza, chamado Vamos Pensar Também sobre Valores. Vamos pensar também sobre valores, isto é, com a Turma da Mônica, vamos pensar sobre humildade, paciência, compaixão, solidariedade, empatia, generosidade, tudo aquilo que faz com que no dia que a gente se for, e um dia a gente se vai, que a gente não tenha desperdiçado a vida. E se tiver tempo de dar uma olhadinha para trás em relação à vida que viveu, diga assim, que bom, não joguei fora um bem absolutamente precioso, não deixei vazar
pelo meio dos dedos, como a areia e a água na beira do mar. Né? E eu, ao contrário, agarrei a vida e fiz com que ela pudesse, né, se repartir. Ó, a gente está acabando. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Eu imagino que você não durma, porque, olha, você publicou o dobro de livros que eu consegui, né, me informar que você já tinha publicado. Você só tem 66 anos. Imagina, a nossa longevidade hoje em dia quintuplicou, a gente vai viver muitos e muitos anos, e você é muito produtivo. Eu não Que bom. imagino você parado em nenhum momento da sua vida, né? Eu Ah, acho que, não, você que não é? imagina. Por exemplo, hoje é o dia 128 de isolamento e distanciamento, que Cláudio e eu estamos juntos. Já tem a partilha das tarefas domésticas, né, de modo que a gente possa fazer nossas coisas, só para você saber, 128 dias que nós cá estamos, e nós não pedimos delivery em nenhum momento. Né? Tudo que a gente se alimenta, tanto ela como eu, preparamos. A gente cuida das coisas, da casa, a gente assiste coisas e todos os dias paro, sim. Eu acordo cedo, é verdade. Né? Eu não durmo tão pouco assim, mas eu acordo cedo. Mas todos os dias, nós, em algum momento, né, logo após o almoço feito por nós, a gente senta, Cláudio e eu, e cochilamos pelo menos uns 20 minutos, né, no sofá de mão dada, porque isso permite que a gente seja capaz, né, de descansar um pouco mais. Claro que no outro tempo eu sou produtiva, ela também. A gente vive estudando coisas, conversando. Ela é gestora de teatro, de um teatro que eu não sei se você já se apresentou em algum momento, que é o Teatro FAAP. Ela dirige há 22 anos, né, o Teatro FAAP. Já esteve lá como atriz? Já estive lá como atriz, acho que há 17 anos atrás. Então a Numa... Cláudia já era gestora. Já era, faz muitos anos, faz muito tempo. E É, claro, frequento o Teatro FAAP. O Teatro FAAP é um dos melhores teatros aqui de São Paulo, não tem a menor eu sombra de gosto. dúvida. E sabe o que eu gosto lá? Não é só porque a Cláudia faz a gestão, mas porque lá eu já fiz algumas palestras. E a gente fica muito perto do público. Sim. Agora, Carolina, nesse momento, você está na Record, um programa novo, né, mas você está distante, gravando. Né? Você, na tua atividade no dia a dia, quando você está no teatro ou você está em outra atividade que tem a plateia, a gente fica muito perto das pessoas. O que Sim. eu mais sinto falta nesse tempo, isso sem emitir o sono. Quando você dizer que eu durmo pouco, às vezes eu fico em estado de vigília. Né? É porque eu não consigo quase encontrar as pessoas. Por exemplo, eu fiz palestra hoje, eu tenho feito palestras pelo mundo digital, tal como nós estamos fazendo uma live agora. Mas eu falo e eu não tenho a volta, o retorno, a respiração. Eu não ouço as pessoas respirando, não ouço as pessoas rindo, ou até em espanto, ou até rejeitando, ou fazendo... né? Então, esse tipo de interatividade, ela faz com que, de vez em quando, eu perca o sono. Mas você nunca viveu, né, num convento, mas você nasceu numa cidade que não é uma metrópole. Né? Por Sim. isso, embora perto da metrópole, né, você sabe que quem é caipira, como eu sou, né, a gente acorda cedo. Eu tenho 2 lemas na vida que serviram para infernizar, né, meus filhos e infernizo agora meus netos. Primeiro, gente que é gente, o sol não pega na cama. Né? Gente que é gente, o sol não pega na cama. O segundo é cobra que acorda à tarde não consegue capturar sapo. Né? Nesse sentido, né? Isso é coisa de caipira. O que eu mais gosto de lembrar é que, sim, é gostoso, né, poder produzir, buscar, ir atrás, participar. Eu também faço programa de rádio, coisa de televisão. É bom demais, tudo isso é É, vida. Né? é. Meus netos não terão dificuldade, acho que também os teus, quando você os tiver, né, não terão dificuldade de encontrar material sobre o avô. Né? Porque vai ter filme, é vídeo, é coisa, você, né, com as coisas que você fazia, né, e parou de fazer, né, de culinária, vez a outra eu ficava assistindo para aprender e mexer também. Essas coisas que dão sentido à vida. Agora É. pergunto eu para você, né, você fez algumas questões para mim. Um dos maiores antropólogos da história, né, Levi-Strauss, ele tem um livro clássico da antropologia chamado O Cru e o Cozido. O Cru e o Cozido. E nesse livro ele mostrará o quanto que nós rompemos, né, a nossa mera natureza material, biológica, quando a gente não começou apenas a cozinhar os alimentos, mas a enfeitá-los. Do ponto de vista material, objetivo, eu até falava isso com a Cláudia
essa semana passada, porque nós estamos organizando um prato com variadas disposições, cores. Em princípio, nutricionalmente, era só colocar tudo aquilo no liquidificador e bater. A ingestão, né, que viria ali de vitaminas, de calorias, ela seria idêntica, batida no liquidificador ou distribuída no prato de um modo bonito, né? É interessante porque a expressão da comida, como aparece no filme Tomates Verdes Fritos, como aparece, né, naquilo que é, né, lembra-se, esqueci o nome agora do filme, o banquete, não, como é A que era? festa de Babette. A festa de Babette, a Esse é um... religiosidade que há dentro, não é casual que se chame de comunhão. O que eu mais Sim, sinto falta nesse tempo? De cozinhar juntos, na sim. família, de ver filhos, filhas, netos, netas correndo, né? Evidentemente que essa comunhão, ela é uma celebração da vida. E nós, nesses nossos tempos de live, ainda bem que chama live, né? Ainda bem Ainda que bem chama que lá. chama live. Mas olha, cozinhar é uma revelação, porque é um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato de generosidade. É muito gostoso cozinhar com alguém, é realmente uma comunhão, é uma celebração da vida. Você está ali com outras pessoas, compartilhando uma refeição, e tem muitos sentidos envolvidos, né? Então, tem a visão, tem o olfato, tem o paladar, né? Eu adoro cozinhar. Eu tenho um canal de cozinha no YouTube, uma hora dá uma É olhada mesmo? lá. Qual é o Tem. nome? Qual é o nome? Chama Carolina Ferraz o canal. Carolina Ferro. Eu tenho É, um canal de filosofia, chama Canal do Cortella. eu sou sua seguidora, Cortella. Que bom, obrigado. Eu já sou sua Olha que seguidora. coisa boa. Quando Que a gente bom. falava de alimento, na tradição judaico-cristã islâmica, a primeira desobediência foi buscar comida, né? É E, verdade. portanto, o primeiro ato de liberdade em relação a um poder, que até se poderia dizer que não deveria ser desobedecido, foi pegar do fruto. Menos porque era proibido e mais porque era necessário que a gente pudesse ter um distanciamento, talvez, do paraíso, para a gente ficar com saudade dele, para a gente querer voltar. Veja como a gente está sentindo agora tanta saudade de coisas que eram óbvias no nosso dia a dia, que eram familiares, e agora, na ausência delas, a gente vai e procura outra vez. Por isso, né, O Paraíso Perdido, para pegar o nome de uma grande obra do Milton, né, O Paraíso Perdido aparece como nossa reflexão, mas o Fernando Pessoa, que nós mencionamos antes, que fala do bacalhau à moda do Porto, né, fala de dobradinha também, né, coisa magnífica. O Fernando Pessoa, ele lembrava maravilhosamente, né, que tudo vale a pena se a alma não é pequena. E essa Isso frase aí. tão repetida, ela precisa ter sentido nesse momento, porque o que a pequena alma, aquilo que a encolhe, que tira dela o fôlego, é ter uma vida banal, superficial, morna, né, fútil. Daí que é especial, né, quando você me convidou, né, há algum tempo para a gente organizar essa conversa e mais ainda, tuas palavras de abertura, logo depois que se despediu, né, da Bebel, né, para que se possa, dentro disso, a gente fazer aqui a partilha, alimentar a alma, né, com Isso alegria. aí. Aí se diz assim, Isso mas aí. será que tem alma? Essa é uma escolha. A filosofia lida com alma, espírito, intelecto, razão, vários modos de ser. Variará, né, do autor, mas que vale trazer o tema, vale demais. Como nós Sem estamos dúvida. aqui, ó, a 18h55, a gente podia até 19 dar um choro, né? E aí, Oba, vou e aí adorar. fecha o ciclo dentro disso, E eu né? vou te fazer uma pergunta bem mundana, bem prosaica, assim, mas que, como você falou, né, na vida não é nada, não tem significado. O significado, quem dá a vida somos nós, né? Então, tudo vale a pena se a alma não é pequena, é uma coisa que a gente tem que atribuir o significado ao que essa frase diz, né? Então, a gente, hoje em dia, eu estou lidando com coisas, por exemplo, eu me pego pensando, a primeira coisa que eu acho que eu vou fazer o dia que acabar essa situação é vou sair abraçando todo mundo. Eu vou abraçar o porteiro, o padeiro, eu vou pegar a pessoa na rua e vou falar, entendeu? Tô com saudade de apertar, de beijar.
Olha que louca, né? Você, o que que você acha que você vai fazer quando acabar tudo isso? Olha, eu não sairei abraçando as pessoas com tanta intensidade, né? Primeiro, porque eu já não fazia isso antes da pandemia. E eu não acho que a pandemia vai me converter, né, para essa condição. Mas acho respeitável que alguém queira fazê-lo como você indicou. A primeira coisa que eu quero, e Cláudio e eu já falamos sobre isso, é juntar a família. Juntar a família. E eu faço aniversário no dia que nasceu Heitor Villa-Lobos e, para minha alegria, no dia em que nasceu minha mãe. Eu faço aniversário no dia do nascimento dela. Ela está vivíssima, estamos a um quarteirão e meio um do outro. Ela está com 91 anos de idade. E no meu último encontro de família, todos nós em casa, com uma comida gostosa, né, com netos, com filhos, foi exatamente no dia 7 de março. No dia 7 de março. Eu faço aniversário dia 5 de março. Dia 7 nós fizemos um encontro entre nós. Nesse dia já havia notícias da pandemia. E nesse dia eu já dizia, não nos abracemos, nem nos beijemos, que a gente não sabe como será a sequência. A minha última saída para encontrar pessoas, porque nesses 128 dias eu saí 4 vezes sem encontrar, de máscara protegido, indo a mercado, etc., né? Só Mas a 4 última. vezes, Sim, Cortella, só. 4. É. Mas amanhã, por exemplo, eu vou sair pela primeira vez sozinho, porque eu vou até o dentista e ele fica a 2 quarteirões de onde eu estou. Máscara e viseira, né? De modo a proteger outros e me proteger. Olha só, a última vez que eu saí e encontrei pessoas foi no dia 15 de março, à tarde, porque eu fui fazer o programa do Faustão, que já estava sem plateia, só estavam as bailarinas, né, e coisas do programa em geral, que tinham sido pré-gravadas, e no palco nós ficamos um infectologista, um médico, claro, o Fausto e eu. E ali durante 1 hora conversamos. Naquele momento, no dia 15 de março, ninguém ainda houvera falecido. Nós estamos agora no dia 21, né, de julho, e nós já, em breve, infelizmente, encostaremos em 100 mil pessoas. Por isso, quando você diz assim, o que que você fará? Se eu estiver do lado do final dessa travessia longa, difícil, para mim, menos longa, não sou da atividade essencial, tenho uma circunstância que não tem nenhuma encrenca sem alternativa, mas, primeiro, eu vou reverenciar, né, o fato de 2 coisas, de eu estar depois dela e de estar sem vergonha na cara, né, de ter achado que eu deixei de fazer o que eu precisava fazer. Segunda coisa, em vez de, como você, sair abraçando os humanos em geral, as humanas e os humanos, eu quero juntar de novo aqueles e aquelas que conosco estavam, né, naquele dia 7 de março. Portanto, de novo, essa comunhão. Daí, aos poucos, eu vou me acostumando com a humanidade outra vez, e ao sair, quem sabe, né, aí eu vá demorar um pouco. Afinal, essa ideia do afeto ela é boa, né, mas tem pessoas que eu não abraçava antes da pandemia que eu vou continuar não abraçando, né? Algumas Seguramente. pessoas eu não quero abraçar. E só para não deixar passar, claro, né, que o lugar da gente se encontrar é com a outra pessoa, né? Porque é ela que nos dá, inclusive, a nossa identidade, a nossa percepção de humanidade. Mas é difícil, mas a arte do encontro ela vai ser exercida com muito maior exuberância. Eu não acho que todo mundo vai sair melhor, mas uma parte das pessoas o fará. E se não o fizer, perdeu tempo. Perdeu tempo. Quero te agradecer muitíssimo, assim, você foi Que super bom. generoso, super querido. Eu, se te encontrar, se você deixar, eu vou te abraçar, vou abraçar a Cláudia, vou Sim, abraçar todo mundo, bom, bom, que entendeu? bom. Fico Tá bom? feliz. Tá bom. E você fez um bem enorme, assim, não só para mim, eu tenho certeza, mas para todo mundo que participou e que escutou Fico a gente conversando feliz. aqui hoje. Tá bom? Aproveite, siga firme. Vou aproveitar. Abraços. Um Muito obrigada, beijo. um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até. Até. Que maravilha que foi a conversa com o Cortella, né? Ele realmente é uma pessoa muito inspiradora, eu sou muito fã dele, adoro ele. E eu nem sabia que a gente, assim,
já teria se cruzado, que ele já teria visto a Bebel, porque senão com certeza já teria ido lá falar: Cortella, sou sua fã, sigo você, sou uma super admiradora de tudo que você faz, da maneira como você se comporta, da maneira como você conduz a sua vida. E eu acho isso a coisa mais admirável. A gente tem que partir para a ação, como ele mesmo disse, né? Não adianta só ficar em casa pensando, refletindo, a gente tem que ir à ação, né? Não ser passivos, a gente tem que ser ativo. Então, muito obrigada mais uma vez a vocês todos, ao Cortella por ter ficado aqui, né, e conversado esse tempo todo com a gente. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada e um beijo grande.